Vocês, tudo no universo foi feito para o sucesso, para o crescimento e para fortalecimento do nome do Criador. Mas por que dá errado? Porque a gente não aprendeu a comprar o erro das pessoas. Você e eu passamos por uma fase da nossa vida onde a nossa mãe ou o nosso pai dizia que o casamento era ruim. Mas nós nunca fizemos pergunta para ele como foi a escolha dele, como começou aquele relacionamento. Nós simplesmente aceitamos que era ruim e colocamos aquilo na nossa mente. O segredo de José se tornar um homem governador foi aprender a comprar os erros das pessoas. E aí o fez dele um homem forte, porque onde que ele viu o erro, ele não cometia aquele mesmo erro e ele aprendia com aquilo e levava aquilo a sério. Certa vez os irmãos dele matou um rapaz que estrupou a sua irmã. Ele apaixonou por aquela mulher e simplesmente estrupou ela como se ele fosse rei, príncipe. Ele achou que não ia acontecer nada e ele perdeu todo o seu reinado. Todos os homens daquele reinado morreram e a família dele, todo mundo. Por quê? Por causa de um ato sem pensar que ele fez. E os irmãos dele agiu imediatamente igual a eles. Então José não ficou com aquela mulher, por quê? Porque ele viu que um ato sexual fora do casamento é prejuízo, leva a pessoa ao sofrimento. Por isso que José chegou no Egito, ele estava o quê? Forte. Como você se torna forte? Fazendo pergunta. Quando a pessoa disser para você que alguma coisa é ruim, por quê? Pode ter certeza, é ela que entrou naquele relacionamento sem pensar. Fez escolhas sem saber quem era a pessoa. Aí se tornou ruim, porque o Criador não falha. Tudo que ele fez, todo o universo, você pode olhar as plantas, ela prospera. Tudo que ele colocou a mão e falou que é para prosperar, prospera. Por que o homem não prospera? Porque não aprende com os erros dos outros. Ele quer prosseguir, ele fere o seu coração com a ferida do outro. O outro diz que é ruim, o outro fala que o homem não presta, ele guarda aquilo no seu coração e fica vivendo aquele acontecimento que aconteceu na pessoa. Nós temos que parar com isso. Pergunta ao seu pai ou à sua mãe por que o relacionamento dele não deu certo. Qual foi a escolha? Como ele fez aquela escolha? E aí você vai para a batalha mais forte, porque você não vai cair naquele erro. Você não tem que ferir o seu coração e colocar uma raiva no seu coração por causa da falha da outra pessoa. Você tem que fazer pergunta. É isso que fez José chegar no Egito. O que fez eles amar uma só mulher? O pai dele, por causa da experiência que ele teve. Mas o Jacó não teve escolha. Ele teve que ficar com Lia. Mas o José poderia ter escolhido uma só. Jacó, por amar Raquel, ele pegou a Lia e ficou com Raquel. Houve um sofrimento. Você vê que ele teve dificuldade de ter um relacionamento com os filhos de Lia. Por quê? Por causa da escolha que foi feita para a vida dele. Não deixa ninguém escolher algo para você. Toma a sua própria decisão. Aprende a dizer não, porque quando a gente não aprende a dizer não, recebemos a escolha das pessoas, o preço é alto. E depois não adianta culpar as pessoas. Seja verdadeiro com você mesmo. Eu decidi isso de maneira errada. Eu fiz coisas que não deveria fazer. Então os erros das pessoas servem como um diploma para você. Quantas pessoas estão reclamando porque emprestaram dinheiro? Por quê? Por dó. Você não faça isso. Se ela não cuidou do nome dela, não vai cuidar do seu. E a Bíblia disse: não seja fiador de ninguém. Nem própria sua mãe, ninguém. Se você tem, você dá, mas não empresta, não seja fiador. Por quê? Ele não pagou, ele não vai pagar o seu e você vai pagar caro. Você vai perder os seus bens, você vai ficar chorando. Então, nessa vida, o que não deu certo é o errado das pessoas, é a escolha. Porque tudo que o Criador criou, o casamento, as finanças, a vida em abundância, isso funciona normalmente, mas pode ter certeza, se não está funcionando, você está no ambiente errado, você não aprendeu com as pessoas e está levando a vida de qualquer jeito. O dia que você se tornar maduro,
o suficiente para fazer pergunta, para não se airar com as iras das pessoas, se não se colocar na posição das pessoas, você vai ver que a sua vida tem resultado, porque Deus não falhou. Ele não colocou nós aqui para caminhar um tempo sofrendo e um tempo de tristeza e um tempo de alegria. Não, ele disse, tudo que você colocar a mão, você vai prosperar. Aonde você colocar a planta do seu pé, vai prosperar. Mas depende de como a gente chega lá. Se a gente chega ferido, se a gente chega com medo, não funciona. Se você não faz pergunta, você vai perder. Então o segredo da vida não é simplesmente estar com Deus, porque o céu e a terra é de Deus, mas todos os homens veio de Deus. Mas por que nem todos prosperam? Porque não aprende com os erros. Ele coloca os erros das pessoas dentro dele, fecha a sua vida e se torna uma ferida para a vida dele. E ele não aprende e não faz pergunta e não segue o seu destino. Faça isso, porque eu e você somos únicos e nós vamos dar conta da nossa vida para Deus, cada um de nós. Nem a sua mãe, nem o seu pai, nem o seu pastor, nem o seu padre, ninguém ele vai apresentar você diante de Deus. É você que vai chegar diante dele. É eu que vou chegar diante dele e vou apresentar a nossa obra. E ele vai falar com você. Certa vez um jovem rico achou que a vida dele estava pronta, porque ele tinha dinheiro. E ele decidiu ficar fechado para si próprio, só curtindo a vida dele. Mas um dia ele teve que dar conta. E aí ele queria voltar aqui para consertar tudo. Não tem jeito. A oportunidade é agora. Você está vivo agora. É hoje que você decide o seu destino, faz pergunta e muda a sua história. Pense nisso, porque foi para isso que Deus nos fez, para a prosperidade. Mas a prosperidade precisa de uma chave, precisa de saber abrir e fechar a porta, para que a gente possa crescer todos os dias. Estamos juntos? Até depois do fim.